Bom dia, irmãos queridos, nesta sexta-feira, dia 27 de julho. Olá, bom dia, paz e alegria. O meu nome é Caio. Meu nome é Rosângela. E eu me chamo Luciano. Somos da Fraternidade Nova Criatura, daqui de Belém do Pará. Neste final de semana, realizamos nosso retiro em Yeshua, onde tivemos 57 cursistas e 30 servos. Uma ficha de pressão da irmã relata que ela estava com muito ódio, rancor e tristeza. Ela estava com vontade de jogar tudo pro ar e tirar a sua própria vida. Mas foi no momento do pai e no momento de Maria que se sentiu calma e leve e pôde perdoar. E ela relatou que de verdade se sentiu amada e que se ama. E uma outra ficha de impressão relata que o momento que o irmão mais gostou do retiro foi o momento de se lançar, que ele pôde se lançar e ali entregar o momento, aonde foi que Deus fez tudo o que ele precisava. E uma outra ficha de impressão relata: gostei muito das orações, que foi forte, e dos momentos de dança. Fazia muito tempo que não tinha uma felicidade sem o uso da droga. Paz e alegria a todos! Olá, eu sou o Eduardo. E eu sou José. Nós somos a Fraternidade Perpétuo Socorro Balsa, onde realizamos o nosso retiro de Yeshua. Participaram 25 cursistas. No início, os cursistas estavam fechados. Com a apresentação do teatro, foram se soltando mais. Agora, iremos ler algumas fichas de impressão. Um dos cursistas relata que o momento que mais lhe marcou foi o momento de Maria, onde pôde lembrar de sua mãe, que tanto a fez sofrer, pedir perdão e ser perdoado, e também por Maria, que de agora em diante mora no seu coração. Outro cursista também relatou: vivi o Yeshua com intensidade, e o momento que mais me marcou foi o abraço do pai, onde pedi perdão ao meu pai por todos os erros que cometi. Hoje posso dizer que estou com o coração limpo. Outro também relatou: o momento do barro e do se lançar fizeram muito sentido para mim. Gostei muito. Espero que muitos outros jovens possam ter essa mesma experiência e encontre-se com Deus. Paz e alegria a todos! Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje a liturgia nos convida a meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos de 18 a 23. Aquele que ouve a palavra e a compreende, produz fruto. A palavra nos traz a vontade de Deus, é o manual da vontade de Deus. Sem ela não teríamos as chaves do reino. Se nos decidirmos a dar para ela o melhor de nós, o melhor terreno que temos dentro, então ela brotará, crescerá e se tornará viçosa, dará muito fruto. Vice-versa, ela morrerá em nós, se lhe oferecermos só as sobras do nosso tempo. Se a deixarmos à beira do nosso caminho, no chão batido e poeirento. Ela morrerá se lhe oferecermos um coração de pedra. A palavra só pode viver se for a rainha da nossa vida. Por isso que começar o dia com um diário espiritual é o modo melhor de compreendê-la e entronizá-la no nosso cotidiano. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ouvi a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento, a perseguição, por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra
e ela não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto, um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mais uma vez, Jesus nos deu a graça de refletir sobre o grande dom da sua palavra. Com uma linguagem simples, Jesus nos apresenta 3 níveis. Primeiro, ouvir. Segundo, entender. Terceiro, frutificar. Em cada nível há dificuldades traiçoeiras. No primeiro estão os pássaros, que comem a semente da beira da pista. Esses pássaros representam uma cabeça voada e superficial, que ouve a palavra como um som que entra no ouvido, mas não presta atenção e logicamente não a entende. Tudo voa e é levado embora pelo vento. Nesse nível se insere bem a formação, porque para compreender precisa buscar o sentido e nem sempre sozinho conseguimos. Se não amarmos e buscarmos a formação, nunca entenderemos a palavra. No campo espiritual, acontece algo inacreditável. Todos se acham professores, todos acham que sabem tudo e que não precisa aprender. É como se uma pessoa abrisse um livro de chinês pela primeira vez e já desse uma de professor de chinês. Um outro abre o Evangelho pela primeira vez e já se acha professor, acha que não precisa aprender. Bom senso é se enriquecer com uma formação, acreditar na formação, gastar tempo, ser fiéis na formação. No segundo nível temos a falta de raízes, ou seja, a falta de profundidade. A pessoa até acolhe a palavra com alegria, mas não passa de um bagaço. Temos diante de nós uma pessoa que é uma marionete, um palhaço ouvinte sem personalidade. Esse é o típico caso de uma pessoa que não vive as virtudes humanas, não é de palavra, é inconstante em tudo o que faz, não é determinado, é preguiçoso, escravo do prazer fácil. Na verdade, esse tipo de pessoa não vai conseguir nada na vida, em campo nenhum. Nunca vai terminar uma faculdade porque não tem pernas para isso, não tem força de vontade, as suas pernas estão bambas. Nunca vai se firmar em um trabalho porque não tem constância. Nunca fará escolhas boas porque falta de prudência, é uma pessoa de momento. No terceiro nível encontramos o perigo dos espinhos, que sufocam a palavra, que até começa a brotar, mas não tem espaço. Se trata das pessoas que colocam as preocupações da vida antes da palavra. Colocam o comer, o vestir antes da palavra. Para eles, comprar, vender, casar é mais importante do que o reino de Deus, mais importante do que Jesus Cristo. Essas pessoas não entendem que a raiz da família é Deus. A raiz da vida é Deus, que cuida do alimento, que cuida do vestir, para os homens e para os pássaros do céu. Para essas pessoas, Deus é importante, desde que não atrapalhe o meu trabalho, o meu ganho, o tempo que preciso para os meus negócios. Enfim, tem a terra boa. A pessoa que ouve, compreende, frutifica. Consegue vencer toda a sereia traiçoeira e consegue acreditar na palavra. Esse é o único tipo de pessoa que dá fruto. Nessa altura, irmãos, precisa se perguntar que terreno eu estou oferecendo a Jesus concretamente, que terreno eu sou. No primeiro nível, o desafio é a compreensão. Os pássaros, a cabeça voada. Hoje, no mundo, não há muitas pessoas que se definem ateias com a boca, mas está cheio de homens que são ateus na prática,
com comportamento no sentido que não se interessam pela fé. Que Deus exista ou não exista não é um problema meu. Não compreendem a extraordinária riqueza da fé. Foi por isso que existe o Yeshua, o Ruá, o Caná, para acordá-los. Mas o grande flagelo dos nossos dias é a falta de raízes, no sentido que a sociedade em que vivemos não permite profundidade. Ela nos encanta como um tocador de flauta encanta suas serpentes. A música dessa sociedade é o Facebook, as redes sociais que acorrentam as pessoas até 10 horas por dia. E quem vai ter cabeça para entender alguma coisa quando ficou grudado na minúscula tela do celular por 10 horas? Até sua vista vai sofrer. Essa sociedade tem o poder de te paralisar, arrancar teu pensamento e teu cérebro, te dominar. Antigamente, no tempo da escravidão, se usava o chicote para dominar. Hoje se usa a mídia, que é um chicote de ouro, muito pior do que o antigo. O resultado é uma sociedade de pessoas sem coluna, sem esqueleto, que não têm forças para nada, incapazes de esforço. Essa sociedade dopa todos com um ritmo frenético, criando necessidades inexistentes, com um bombardeio de notícias que não dá trégua. Todos conhecem muito bem a frenesia de comprar e nem usar a roupa que se compra, nem tirá-la da caixa. A falta de raízes, a falta de bases humanas é o veneno de hoje. Quantas pessoas casam e a esposa não sabe nem fritar um ovo, enquanto o marido nunca pegou um martelo na mão e nem sabe fincar um prego na parede. Sem falar das coisas mais profundas, como a capacidade de amar. Uma infinidade de casamentos estão pendurados a uma linha sutil porque as pessoas não sabem se amar, só sabem exigir um do outro, se cobrar, e quem sofre são os filhos. Muito deveríamos refletir sobre essa falta de raízes da qual Jesus fala. Sem dúvida, o maior desafio dos nossos dias é criar raízes. Para criar raízes, a primeira coisa é entrar na profundidade, porque as raízes devem penetrar na terra. As raízes pedem profundidade. Como adquirir profundidade? Antes de mais nada, precisa amar o silêncio, buscar a adoração silenciosa, ter a coragem de desligar o infernal celular e estar sozinhos, no silêncio de uma igreja, com Deus. Os primeiros minutos queimarão. A cadeira ou o chão onde estamos sentados parecerá uma brasa de fogo. Atravessaremos a crise da abstinência de celular. Teremos a mesma sensação de um drogado sem a sua maconha ou sem o seu crack. Mas se tivermos essa coragem, devagar irá se abrir à nossa frente um novo mundo, um novo horizonte. Devagar aprenderemos a ouvir a voz de Deus dentro do nosso coração. Depois disso, aprendemos a organizar o nosso tempo, aprendemos a usar o celular quando decidimos, aprendemos a reservar espaços para os nossos amigos e familiares, aprendemos a profundidade dos relacionamentos. As ideias, as nossas, não aquelas da mídia, iniciarão a brotar na nossa mente e muito mais frutos este silêncio vai oferecer. Jesus fala uma verdade terrível. Não basta a palavra, precisa de raízes. Não tem raiz em si mesmo, diz Jesus. Para construir o cristão, precisa antes construir o homem. Uma boa humanidade é a base do cristão. Enfim, irmãos, precisa falar algo dos espinhos, que são as preocupações da vida. Aqui também tem algo de inacreditável. Ninguém se sonha de encurtar o horário de trabalho, ninguém se sonha de encurtar a formação escolar e acadêmica, mas muitos, com prazer e superficialmente,
cortam a oração, cortam o diário espiritual, cortam a formação, porque devem trabalhar, porque os empenhos familiares são exigentes. Até dizem que Deus os chamou a construir uma família, não a ir muito na igreja. Dizem que os compromissos são sufocantes, nem tentam se organizar melhor. As preocupações da vida, o que comeremos, o que vestiremos, cancelam sua participação na equipe de evangelização, sua participação no Domingo Belém. Essas pessoas não se perguntam: o que estamos oferecendo aos nossos filhos? Que futuro espiritual estamos dando a eles? Se um dia o filho buscar refúgio na droga porque se sente vazio, sem força, sem raízes, então saibam os pais que foram eles que provocaram isso, cortando suas raízes com a palavra, com a oração, com a formação. Muito mais poderíamos dizer, irmãos, mas cada um acolhe esta palavra e se pergunte: como posso me dedicar a criar raízes em mim? Como consigo compreensão da palavra? Como consigo formação? Como confiar mais em Deus e menos no meu salário? Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ouvi a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento, a perseguição, por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ela não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto, um dá 100, outro 60 e outro 30. Vamos nesse momento nos debruçar nessa leitura e sublinhar as frases que mais nos atingem. Estamos agora prontos para escolher o nosso propósito, que possa nos ajudar a criar raízes em nós. Pode ser através da oração, através de um renovado empenho na formação, no diário espiritual, o que o Senhor nos sugere. Vamos parar mais um pouco e pensar bem em como colocar em prática o nosso propósito.
ouvir a palavra e dar frutos. Paz e alegria a todos. Compreender e interiorizar a palavra. Paz e alegria a todos. Só vence quem estiver mais forte e firme. Tudo eu posso, mas em tudo me convém. Minhas escolhas hoje me definem bem. Posso alimentar a carne, se escolher com a visão, e o espírito, se escolher com o coração. O coração contrito que ora e vigia, o coração guardado por Deus noite e dia, que não deixa brechas para o invasor. Escolheu ouvir a voz do teu Senhor. Coração selado por Deus, que sonha os sonhos de Deus, e adora pra esperar, e espera pra não pecar. Escolho te adorar, escolho te ouvir, escolho ser guiado por ti, escolho a santidade, te obedecer, te escolho meu Senhor, escolho viver, escolho te adorar, escolho te ouvir, escolho ser guiado. Noite e dia, que não deixa brechas para o invasor. Escolheu ouvir a voz do teu Senhor. Coração selado por Deus, que sonha os sonhos de Deus, que adora pra esperar, que espera pra não pecar. Escolho te adorar, escolho te ouvir, escolho ser guiado por ti, escolho a santidade, te obedecer, te escolho meu Senhor, escolho viver, escolho te adorar, escolho te ouvir, escolho ser guiado por ti, escolho a santidade, te obedecer, te escolho meu Senhor, escolho escolho ser santo, escolho ser